Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós estamos com um tema que é o paradoxo das fronteiras agrícolas. O que vem a ser um paradoxo e das fronteiras agrícolas? Olha bem, o pior negócio da humanidade foram essas fronteiras agrícolas estabelecidas desde a antiguidade, e isso aí é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que essas fronteiras, ao serem estabelecidas, elas trouxeram aquilo que pretensamente foi a dominação do homem sobre a natureza, o que não é propriamente verdade, porque os ritmos da natureza acabaram dominando o homem também, mas essa ingerência, esse misto com a natureza acabou trazendo muito progresso, porque o homem se tornou sedentário, e ele começou a ter que acompanhar os ritmos da natureza, teve que tentar domesticá-la, ao mesmo tempo que ele conseguiu em parte, não conseguiu em outra parte, ele acabou sendo destrutivo, e o paradoxo está exatamente aí, da gente conseguir fazer uma coisa muito boa para a humanidade, mas que trouxe uma carga de coisas muito ruins e que hoje nós estamos tendo problema. Então, nós vamos ler esse texto aqui para ver os vários enfoques e as várias análises dessa história longa, quando o homem se estabeleceu, deixou de ser um nômade e passou a ser aquilo que nós chamamos de sedentarismo, de sedentário, e o sedentarismo deu origem a ligações entre tribos. Essas tribos acabaram criando cidades, essas cidades acabaram criando estados, os estados foram evoluindo dos feudos para as cidades, cidades-estados, nações, e etc, etc, etc. Tem que ter um conhecimento histórico bem fundamentado para poder falar isso aí sem falar abobrinha, né? Eu não sou professor de história, eu tenho uma noção, mas tudo que eu vou falar eu pesquiso um pouco, elejo alguns autores, mas aqui eu não estou querendo fazer um construto histórico, eu estou querendo fazer aqui mais uma pesquisa sobre o quanto que isso representou para nós cidadãos humanos ao longo da nossa história essa que redunda em tudo que nós vivemos aqui, inclusive com questões ecológicas. Bom, então o pior negócio da humanidade foram as fronteiras agrícolas desde a antiguidade. Primeiro, por que isso é um paradoxo? Segundo, como que o tal paradoxo representa o que é o ruim e o bom? Como que esse paradoxo, que é um paradoxo, dentro desse espectro, como que ele pode representar essas duas coisas? Ou seja, tentando explicar o paradoxo. A ideia de que o pior negócio da humanidade foram as fronteiras agrícolas desde a antiguidade, infelizmente é um fato. Tem vários autores que falam que a domesticação da natureza trouxe muitos problemas para a humanidade. Porém, decorre do fato de o homem ter tentado essa domesticação e ter ficado em função de grãos, inclusive escravos deles, né? De certa forma, porque dependiam daquilo para comer, alimentavam muitas pessoas, as populações cresceram. E isso aí o que foi? Isso aí manteve o homem preso à terra e assim ele foi ganhando ritmos, foi ganhando conhecimento, foi ganhando... alguns se dedicavam à agricultura, outros se dedicavam a outras ciências, e assim o homem teve tempo de pensar, se ele não tinha todo dia de acordar, matar um leão para se alimentar, arrumar um lugar para dormir e não sentir frio, e no dia seguinte começava tudo de novo, porque as cidades foram se organizando. Bom, então esse paradoxo é central na nossa civilização, que é uma civilização lá milenar, né? Para a gente explorar essa questão, nós vamos abordar primeiro o paradoxo, como que ele se manifesta, os lados bons, os lados ruins da expansão agrícola, trazendo exemplos e perspectivas de diferentes campos do saber. O principal é isso, perspectivas de diferentes campos do saber. E o mais interessante é os enfoques de cada um dos pesquisadores, porque aqui eu vi vários textos e vários autores com ideias sobre esse foco de maneira diferente, inclusive alguns não falando exatamente da questão agrícola, mas indiretamente, implícito nas falas deles, esse sedentarismo e essa evolução. Então, por que é um paradoxo? O conceito de um paradoxo, por que as fronteiras agrícolas, avanço contínuo de áreas de cultivo e criação sobre ecossistemas naturais, representam simultaneamente a base da civilização e a principal causa da sua fragilidade ecológica e social. Então, aí é que está o paradoxo.
o avanço contínuo da área de cultivo e a criação sobre ecossistemas naturais representam simultaneamente a base da civilização, mas também a principal causa de sua fragilidade ecológica e social. Quer dizer, nós teríamos que criar essa base com um pouco mais de competência para não nos tornarmos, não estar tão fragilizada a nossa relação com a natureza hoje em dia e a própria natureza. Claro que nós tivemos que crescer, o CR é a certa, né? Então, quando alguém fala que foi uma maldição aquilo, de certa forma ele sabe que aquilo ali, de uma forma ou de outra, iria acontecer, porque o ser humano iria expandir, iria se tornar mais competente, mais capacitado, mais tecnológico. O homem sempre foi tecnológico, né? E as populações iam acabar crescendo de alguma maneira e o homem ia ter que se virar para poder alimentar aquela tropa toda e não ia ser andando para lá para cá de maneira dispersa, um animal frágil, pelado, como o ser humano é muito sujeito aos predadores, e ele teria N predadores porque ele é realmente um animal fraco. Então ele teria que se estabelecer de alguma forma. A maneira como ele o fizesse poderia ser boa ou ruim. Aí mora o paradoxo. Necessidade absoluta. A agricultura foi o salto que permitiu a passagem do Paleolítico, que era a época da caça e da coleta, para o Neolítico, que era a época da Revolução Agrícola. A capacidade de produzir alimento em excesso levou ao sedentarismo, ao crescimento populacional, à especialização do trabalho, à formação de aldeias, cidades e, por fim, estados. Sem a expansão agrícola, a humanidade jamais teria chegado ao ponto em que está. Esse texto aqui que eu vou ler todo, e ele é grande, ele não precisa de muitos comentários, porque ele é mais a historicidade dos fatos, dos eventos e das interpretações dos vários autores. Então, eu não vou dizer para você que eu vou me abster de comentar ou de dar minha opinião, mas realmente ele pode ser lido um pouco mais linearmente, que ele traz bastante informação e ele não é um texto difícil. Vamos lá. Maldição do longo prazo. No entanto, essa expansão se deu e continua se dando à custa da destruição ambiental, que é o desmatamento, a perda da biodiversidade, esgotamento de solo. Ele também se deu à custa da desigualdade social, ou seja, a propriedade privada da terra, a escravidão, a servidão, concentração de riqueza na mão de poucos, alguns sem terras para trabalhar. E, ironicamente, a vulnerabilidade alimentar, porque criou dependências de monoculturas e com essas pragas e colapsos ambientais regionais, a monocultura é muito prejudicial. E hoje em dia nós usamos muito a monocultura por causa de commodities, não é bem para alimento, é bem para venda, quer dizer, alimento em outro local, né? Então, é negócio no sentido de figurado que oferece o melhor prêmio. Então, o negócio da expansão da fronteira agrícola oferece o melhor prêmio. A sobrevivência e a civilização, mas pelo custo mais alto, que é a destruição ecológica e a desigualdade crônica. E nós ainda não saímos disso. Então, o bom e o ruim no mesmo espectro. O paradoxo se desenrola na dualidade inseparável de seus impactos, né? Então, a expansão das fronteiras, o lado bom, no caso, a questão da sobrevivência. A expansão da fronteira agrícola garantiu o sucesso evolutivo da espécie humana. Garantia de alimentos, que permitiu produção de excedente, crucial para sustentar populações maiores, não dependentes da sazonalidade da caça e da coleta, porque a caça e a coleta tem a sazonalidade, tinha dia que o cara ia dormir com fome, quando ele não virava alimento, né? Depois o homem aprendeu a planejar, aprendeu a estocar, manter aquilo ali para dias ruins, né? E o sedentarismo e civilização, a necessidade de cuidar das plantações do gado, levou à fixação em um determinado local. Isso deu origem às primeiras vilas, eventualmente a grandes cidades da antiguidade. E a cooperação entre as pessoas, que as pessoas em grupo mostravam cada uma a sua competência, então as sociedades foram evoluindo. A especialização do trabalho. Com menos pessoas necessárias para produzir, por exemplo, comida, outras puderam se dedicar a algum tipo de ciência, que eu vou chamar de tecnologia, a arte, metalurgia, escrita, administração dos estados que estavam surgindo. E outro aspecto é a inovação tecnológica, o desafio de aumentar a produção ou de se manter, vamos dizer assim,
mais resguardado com relação à sua, como que eu vou dizer, a sua fragilidade, o homem inventou armas, coisas de defesa, maneiras de trabalhar em que ele tivesse um menor desgaste físico. Então impulsionou invenções, por exemplo, como o arado, irrigação e, mais recentemente, a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde ela é bem recente e ela foi um processo de modernização agrícola que ocorreu principalmente entre as décadas de 1960 e 70 do século passado, e ela queria aumentar a produção de alimentos através da adoção de tecnologias avançadas. As principais inovações incluíram o desenvolvimento de sementes de alto rendimento, o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, a mecanização no campo, a modernização da irrigação, o avanço das pesquisas agropecuárias, isso de 1960 a 70 para cá. E mais, as principais críticas à Revolução Verde incluem seus impactos ambientais negativos, como degradação do solo, desmatamento e poluição, além de problemas socioeconômicos como dependência de insumos caros, o aumento da desigualdade fundiária, a exclusão de pequenos agricultores e a promoção de monocultura em detrimento da agrobiodiversidade. Porque essa Revolução Verde ela foi feita muito no sentido de você ter lucro. Esses fatores geraram dependência tecnológica dos países em desenvolvimento e provocaram o êxodo rural. Então, a Revolução Verde ela não foi exatamente uma coisa muito boa. Ela estava dentro do espectro daquilo que é a dominação da natureza, para ganhar mais dinheiro. História das Civilizações, de Very Gordon Childe. Bom, ele é um filólogo australiano, aquela pessoa que estuda escritas antigas. Ele escreveu a Revolução Neolítica como o evento mais importante da história humana, o marco inicial do progresso que levou à civilização. Na economia política clássica, o Adam Smith, que é um economista escocês, um dos mais influentes dos últimos séculos, a produtividade da terra é vista como o motor inicial da riqueza das nações, e a divisão do trabalho impulsionada pelo excedente aumenta a opulência universal. E isso não é exatamente uma verdade matemática e não é uma vantagem necessariamente. Ela pode também ser uma desvantagem. Mas quem está pensando em lucro não está observando isso. O economista Adam Smith foi razoavelmente inteligente, né? Ele deu lá suas mancadas. Não vou entrar no mérito porque eu teria que conhecer melhor a função dele. Geografia Clássica, do Frederick Jackson Turner, que é um historiador estadunidense. A tese da fronteira. Embora controversa e focada nos Estados Unidos da América, essa geografia clássica argumenta que a expansão da fronteira cria uma sociedade mais democrática e inovadora, moldando o caráter nacional, nesse caso por meio da expansão agrícola para o oeste. Isso aí é mais uma frase do que uma realidade. Bom, agora vamos ao lado ruim. A destruição e a desigualdade. O pior negócio, então, se manifesta nos custos ambientais e também sociais que estão se tornando irrecuperáveis. Por exemplo, o colapso ecológico. O desmatamento em massa destrói a biodiversidade, reduz a capacidade de absorção de carbono e leva à desertificação de solos esgotados pela monocultura. O que é pior, as extinções que têm havido aí são coisas que nós não vamos conseguir recolocar, então nós estamos mudando o ecossistema mundial. A gênese da desigualdade, a apropriação da terra, o recurso essencial, por um grupo leva à formação de classes sociais, escravidão, servidão, conflitos crônicos entre latifundiários e camponeses. Sim. Outro aspecto, doenças e vulnerabilidade. O aumento da densidade populacional e o convívio próximo com o gado nos trazem zoonoses, facilitar a disseminação de epidemias como visto na Antiguidade Clássica e na Idade Média. Conflitos e expulsão de terras. A expansão da fronteira é, por definição, a invasão de territórios de outros povos, no caso indígenas, comunidades tradicionais, gerando genocídio, escravidão, violência contínua. Bom, então isso aí é a colonização, né? Muito bem. Autores e perspectivas do lado ruim. Dentro da antropologia e da biologia, o Jared Diamond, em Armas, Germes e Aço, que é um livro dele, ele aponta que, embora a agricultura tenha dado vantagem à Eurásia, ela foi o pior erro na história da raça humana. Ele tem um livro que, nesse livro ele fala muito sobre isso, né?
E claro que é uma análise, ele não fala só sobre coisas ruins, ele é o impacto do livro, porque as pessoas têm ideia de que essas coisas são sempre boas. Claro, são boas, mas mal feitas são boas e ruins ao mesmo tempo, que é o que aconteceu. Ele aponta que, embora a agricultura tenha dado vantagem à Eurásia, ela foi o pior erro na história da raça humana, porque, em termos de saúde, em termos de dieta, de trabalho árduo para o indivíduo comum antes da tecnologia moderna. Tem que ler o livro dele para você entender esse ponto de vista aí. Sociologia e Filosofia Social, do Jean-Jacques Rousseau. No discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, o Rousseau aponta a apropriação da terra, né, o cercamento da terra, como um ato fundador de propriedade privada e, portanto, da desigualdade social e moral que corrompeu aquele que seria o bom selvagem. Porque o cara chegou lá, botou uma cerca e falou assim: isso aqui é meu. Por quê? Por que aquilo ali é dele? Né? Economia política e crítica, do Karl Marx. Em O Capital, Marx analisa a renda da terra, o processo de acumulação primitiva, onde a expulsão dos camponeses de suas terras, cercamentos no caso da Inglaterra, gerou o exército de trabalhadores assalariados necessários para o capitalismo, um processo de violência e apropriação. Quando alguém cercou a terra e expulsou o homem de lá, ele teve que caminhar para os burgos e ali se tinha mão de obra para assalariada, futuramente assalariada para as indústrias do capitalismo. História ambiental, Alfred Wade Crosby. O imperialismo ecológico, esse Crosby descreve como a expansão das fronteiras europeias, a neo-Europa para as Américas e a Oceania, se deu não apenas com armas, mas pela agricultura, pelos germes que aniquilaram as suas populações nativas e ajudaram a corromper seus ecossistemas. Então, a história ambiental de Alfred Crosby, o imperialismo ecológico, foi quando os indivíduos quiseram aumentar as suas possessões de terra, adquirindo colônias. É uma outra forma de ver como foi as colonizações. As colonizações eram busca não apenas de riqueza, mas de terras. Terras que você pudesse se assentar pessoas, criar glebas, produzir comida, cana, algum tipo de commodity, algum tipo de monocultura. Sociologia do Desenvolvimento, de José Souza Martins. Seus estudos sobre a fronteira de expansão no Brasil e na Amazônia demonstram que ela é um espaço de conflito agrário, violência e expropriação, onde o capitalismo se impõe de forma arcaica e brutal. Então, Martins, ele está dizendo que a fronteira agrária, talvez a última fronteira aqui no Brasil, é vítima de conflito, é a Amazônia. Conclusão desses achados iniciais aí, que depois nós vamos mudar a forma de atuar no contexto. O paradoxo das fronteiras agrícolas reside, portanto, na natureza bífida da conquista humana. A agricultura e sua expansão ininterrupta, ou seja, aquela que vai colocar fronteiras e expandi-las, é o motor da complexidade social e tecnológica, mas também é o agente de desequilíbrio ecológico e também de injustiça estrutural, que redunda na injustiça social. Desde as primeiras civilizações lá da Mesopotâmia, esgotaram seus solos por salinização através de irrigação excessiva, até a expansão moderna do agronegócio no Cerrado e na Amazônia, que ameaça o clima global. A humanidade repete o ciclo de obter riqueza e estabilidade no presente, minando as bases de sua própria sobrevivência no futuro, no caso de outras gerações, né? E é a tragédia da ação humana para garantir a vida em grande escala, destrói o ambiente que a sustenta. Então, desses aspectos do paradoxo, qual que nos parece mais urgente agora? O sucesso da civilização ou o custo da destruição? Ora, o sucesso da civilização é uma coisa assim, que a gente poderia fazer uma análise, nós ficaríamos embevecidos com tudo que o homem foi capaz de fazer. Mas nós estamos no momento do custo da destruição, então eu vou focar mais nisso aí. Em princípio, eu vou apontar como cerne do nosso dilema contemporâneo o custo da destruição é a crítica do modelo agrícola hegemônico, que ainda é o hegemônico, expandir fronteira, monocultura, extrair o máximo da terra, vender, ter o máximo de lucro. Mecanizar, isso porque, embora os aspectos positivos civilizacionais que nós já comentamos
nós podemos dizer que nós nos perdemos no caminho quando privilegiamos os ganhos em detrimento de perdas para todos, agora já no futuro. E esse futuro ele está se avizinhando, nós estamos nele. Ao focar no custo da destruição, nos movemos em um ponto crucial: expansão das fronteiras agrícolas como prática em larga escala desde a antiguidade até o agronegócio atual, moderno, que representa uma escolha civilizacional pela maximização do lucro e da produção a curto prazo, em detrimento da sustentabilidade ecológica e dos direitos das populações originais. Então, nós vamos contrapor o pior negócio ao conhecimento que adquirimos. Monocultura, uma simplificação, baseada na extração máxima de nutrientes, esgotando o solo, exigindo insumos químicos, fertilizantes e agrotóxicos. A agroecologia seria um outro tipo de manejo tradicional que envolve uma complexidade, é muito menos simples, mas é baseada na imitação dos ecossistemas naturais, promovendo a biodiversidade, a ciclagem de nutrientes e a saúde do solo. Ou seja, ela demanda tempo, ela é mais artesanal, mas ela preserva as civilizações, tudo para as civilizações do futuro e do presente. A outra é rasa, é simplificada para chegar ao objetivo que é o lucro. As pessoas acham lindo falar, nossa, que inteligência, fizeram isso aí e resolveram o problema deles, mas criaram para você. Propriedade e exclusão, e contra território e uso comum. Impulsionado pela concentração de terras do latifúndio e pela expulsão de comunidades, tivemos a propriedade e a exclusão. O território de uso comum ele é baseado na relação simbiótica entre as comunidades e o ambiente, defendendo o uso sustentável do território, como se fosse uma coisa baseada na tribalização. Nós poderíamos ter preservado algo disso. Bom, então, aprofunda-se o paradoxo. O modelo levou a maior riqueza e poder, mas para uma parte da humanidade. E, simultaneamente, é aquele mesmo que destrói a base para a vida de todos, futuramente e atualmente, ignorando saberes milenares, do que é pior, ignorando saberes milenares de convivência sustentável, porque eles existem. Exemplos de autores que endossam essa crítica. Darrell Posey, Antropologia e Etnobiologia. Esse pesquisador se dedicou a vida dele toda aos povos caiapó no Brasil. Demonstrou que as comunidades indígenas não apenas não destroem a floresta, mas elas ativamente manejam e aprimoram. Elas criam os oásis florestais, criando manejo de solo, sementes e espécies. Este conhecimento indígena é, portanto, uma forma sofisticada de agricultura sustentável, não apenas para subsistência primitiva. Por que não vão até eles aprender com eles? Porque não querem, obviamente. Arthur Escobar, Antropologia do Desenvolvimento, ele critica a visão hegemônica do desenvolvimento que impõe a destruição ambiental em nome do progresso, marginalizando os modos de vida territoriais, como os dos povos indígenas, dos camponeses, populações autóctones, que oferecem alternativas ecológicas. História e Sociologia. O Karl Polanyi, da História Econômica, em A Grande Transformação, argumenta que a tentativa de tratar a terra, o trabalho e o dinheiro como simples mercadorias, e isso é uma ficção, é o erro fundamental do capitalismo. A terra não pode ser meramente uma mercadoria sem levar à sua destruição e ao colapso social, uma crítica direta à lógica da expansão da fronteira. Veja bem, tem uma imagem que eu acho muito interessante, é quando o camarada está em cima de um galho, serrano, do lado próximo da árvore, ou seja, ele está do lado que, se ele conseguir serrar até o fim, ele cai. É o que nós estamos fazendo. Vandana Shiva, Filosofia e Ativismo Ambiental. Ela critica veementemente a tal Revolução Verde, que eu citei lá no início, que é a expansão agrícola industrial moderna, da década de 60, 70 para cá, como uma imposição de monoculturas, patente de sementes e venenos que destroem a biodiversidade, a autonomia alimentar dos camponeses e o conhecimento ancestral. Para ela, o agronegócio é um projeto de violência ecológica. Filosofia do Bem Viver, de Sumak Kawasai. Originalmente dos Andes de Quechua, Andes cordilheira, de Quechua, parece que é no Peru, esse conceito se espalhou na filosofia latino-americana. Ele propõe uma forma de vida que busca harmonia com a natureza, que é a Pachamama, em oposição direta à lógica predatória da expansão de fronteiras que prioriza o acúmulo individual e a exploração.
Ao enfatizar o custo da destruição, o debate se transforma de como alimentar mais pessoas para que tipo de civilização nós queremos ser. Uma que está em guerra constante com a Terra ou uma que aprende com quem historicamente vem preservando a Terra? Muito bem, então, o pior negócio da humanidade, então, o paradoxo das fronteiras agrícolas. Esse artigo, então, ele está examinando a afirmação paradoxal das fronteiras agrícolas sendo o pior negócio da humanidade, ao mesmo tempo que foi um bom negócio. Mas esse bom tem que ser dito o seguinte: houve uma expansão, mas ela poderia ter sido feita de uma outra forma. A partir dessa abordagem mais transdisciplinada aqui para frente, que a gente vai integrar história, filosofia, sociologia, antropologia, como já fizemos assim brevemente, a gente vai analisar como que a agricultura, embora fundamental para o surgimento da civilização, foi fundamental, ela inaugurou também processos estruturais de desigualdade, de guerra, de repressão e destruição ambiental. A investigação percorre desde o advento do sedentarismo até os efeitos contemporâneos do agronegócio, da crise ecológica, trazendo autores clássicos e contemporâneos que problematizam o avanço civilizacional sob uma lente crítica. Então agora nós vamos aumentar um pouco esse estudo. O surgimento da agricultura é tradicionalmente visto como a aurora do progresso humano. Isso é historicamente estudado. A transição do nomadismo para o sedentarismo permitiu o surgimento de cidades, de instituições políticas e da escrita. No entanto, diversas correntes críticas vêm sugerindo que a tal transição pode ter sido, paradoxalmente, também um desastre em termos sociais, em termos ambientais, em termos existenciais. E isso nós já falamos de outras maneiras. A fronteira agrícola, ao delimitar território e instituir propriedade privada, pode ser vista como origem de muitos dos dilemas que ainda estruturam a sociedade moderna. Ainda estruturam. O paradoxo significa uma verdade contraditória, ou seja, aquilo que parece progresso absoluto é também origem de sofrimento coletivo. É um paradoxo ser bom e ruim ao mesmo tempo de maneira tão intensa. O nascimento da agricultura e suas implicações, a transição do paleolítico para o neolítico. Olha, durante o período paleolítico, os humanos viveram da caça em grupos nômades. Já no Neolítico, por volta de 10.000 a.C. para cá, ocorre aquilo que seria a chamada Revolução Agrícola, com a domesticação de plantas e animais. E isso é um pouco subjetivo, nós vamos ver daqui para frente. Essa mudança permitiu o sedentarismo, o crescimento populacional, acúmulo de excedentes, especialização no trabalho, gerou fixação de território, propriedade privada, que não é necessariamente bom, hierarquias sociais que dependem de como que foram montadas, se na base do lucro não for uma coisa boa, patriarcalização da sociedade, que não é uma coisa legal, porque acabou a alteridade, a mulher passou a ser uma parte da sociedade, propriedade de alguém, conflitos territoriais, conflitos de fronteira, conflitos e guerras. As fronteiras agrícolas como origem da desigualdade. A criação de fronteiras, demarcações de propriedades de uso exclusivo da terra, foi um passo decisivo para a constituição de classes, obviamente. Os donos, os subalternos, os que tinham mais qualificação, os que tinham menos qualificação, os puros e simplesmente servos. Aqueles que viviam na terra, nasciam da terra, faziam parte dela. E nada comandava. E sempre devia alguma coisa, porque essa terra pertencia a alguém por causa da fronteira que foi estabelecida. Isso é muito complicado. A terra deixou de ser um bem comum e passou a ser posse de grupos de indivíduos. Outros indivíduos que eles tivessem faziam parte da terra como se fossem animais. Né? O primeiro, Rousseau, primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou de dizer: isto é meu. E encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar que aquilo era dele. Esse foi o verdadeiro fundador da sociedade civil, para bem e para o mal, diz Rousseau. A fronteira agrícola introduziu a lógica da escassez artificial. Se aquilo que eu possuo dentro da minha terra falta a você, é escasso para você e sobra para mim, gerando não apenas propriedade, mas exclusão. Com isso surgiram os mecanismos de coerção. O Estado, que veio manter aquela propriedade, a violência legalizada, que foram os exércitos, as polícias, etc., a escravidão daqueles que perdiam seus direitos porque esses estavam, entre aspas, errados, a exploração do trabalho e a escassez instituída de maneira artificial. Pensamento antropológico, o erro da agricultura, visto agora por Jared Diamond, que nós já mencionamos. Em seu artigo The Worst Mistake in the History of Human Race,
Ele argumenta que a agricultura piorou a saúde humana, aumentou a desigualdade e opressão, criou vulnerabilidade alimentar. O Marshall Sahilis propôs a ideia de que os caçadores-coletores viviam em sociedades afluentes, por terem necessidades limitadas e tempo livre abundante. A agricultura, ao contrário, criou uma nova forma de escassez. Sim, mas ela gerou outros benefícios. Se o homem fosse sempre livre, talvez nós não tivéssemos criado uma civilização. James C. Scott, em Against the Grain, é um livro, afirma que os primeiros estados surgiram ao redor de grãos porque eram fáceis de taxar, fáceis de armazenar e controlar. Assim, a agricultura criou a lógica fiscal e coercitiva, que aprisionou os humanos do trabalho compulsório. De certa forma, o homem foi escravo do grão, e não ao contrário. Não foi ele que dominou a terra, foi a terra que dominou ele. É claro que eu estou falando de uma humanidade de uma maneira geral, estou falando dos donos. A lógica da técnica e o domínio da natureza. O Heidegger, a questão da técnica, o Heidegger. A técnica moderna não é apenas ferramenta, ela é uma forma de enquadramento. Quer dizer, uma forma de ver o mundo como recurso a ser explorado. A agricultura industrial é a expressão plena desse pensamento. Terra como objeto, homem como operário. O Benjamin, que aqui está falando da tese 8 sobre a história. A tese 8 ele argumenta que o estado de exceção se tornou a regra e não a exceção. Benjamin constata que a modernidade, com sua crença de progresso linear, oculta a violência e a exploração contínuas. Então essa aí seria a tese 8ª da história. Mas o que quer dizer isso? O progresso não é um trem que avança, mas uma tempestade que vem do paraíso e destrói o passado. A fronteira agrícola é vista aqui como parte de uma narrativa de progresso que esconde a catástrofe. A repressão como estrutura de civilização. Freud. No mal-estar da civilização. A vida em sociedade, diz Freud, exige repressão de instintos, e isso se dá principalmente pelo trabalho e pela propriedade. A agricultura fixa o homem a uma rotina, fixa o homem a um tempo de trabalho, a um tempo de sacrifício do prazer imediato em nome da produção. Então o homem é escravo de alguma coisa, essa alguma coisa é quem remunera ele, quem mantém ele vivo, quem mantém ele operante, quem estabelece um lugar para ele. Esse é o proprietário. Norbert Elias, do processo civilizador. O domínio do espaço, do tempo e do corpo é progressivo. A fronteira agrícola foi um dos primeiros instrumentos de disciplinamento social ao impor regularidades comportamentais e hierarquias. Fronteiras entre a guerra e do colonialismo. A fixação territorial, naturalmente, gera conflito. Desde a Mesopotâmia, passando pelos impérios egípcios, greco-romanos, feudais, coloniais, a posse da terra esteve no centro das guerras. Sim. Na modernidade, a expansão agrícola esteve por trás da colonização das Américas, a escravização dos povos, do extermínio das populações indígenas, da criação do latifúndio imenso no Brasil moderno. O Brasil, por exemplo, foi estruturado a partir de monoculturas agroexportadoras que até hoje influenciam suas desigualdades estruturais. Já falamos, inclusive, fizemos um vídeo sobre isso. O lado bom desse paradoxo. Não se pode ignorar ganhos civilizacionais, criação de cidades, estabilidade alimentar, desenvolvimento científico e técnico, construção de sistemas éticos, filosóficos e políticos. Sim, mas tais ganhos estão intrinsecamente ligados à alienação da natureza e ao domínio do homem sobre o homem. O problema em se tratar esse processo como unicamente benéfico é exatamente que ele não é único, né? Reflexos contemporâneos. Hoje a fronteira agrícola continua avançando. Ela avança não mais sobre florestas virgens apenas, mas sobre populações tradicionais, sobre sistemas ecológicos, sobre limites planetários, lugares inóspitos que nós não queríamos. O homem arrumou um jeito de estar lá. E o que é pior, ele não entende daquele ecossistema e está prejudicando esse ecossistema. O agronegócio invade terras indígenas, a desertificação avança em regiões pobres, as monoculturas promovem perda de biodiversidade, a fome coexiste com o excesso de produção. Nós temos fome e temos excesso de produção. Então, o paradoxo permanece. O que alimenta também mata. Conclusão parcial. Um negócio mal feito com o futuro. As fronteiras agrícolas são metáforas vivas do dilema humano. A busca por segurança,
gera novas formas de segurança. A tentativa de controlar a natureza nos afastou dela e de nós próprios. O pior negócio não foi cultivar a terra, mas construir sobre ela as cercas que a separam os humanos de outros humanos, os humanos da terra, a civilização de sua base ética. É preciso reimaginar as relações de uso de terra, não apenas como produção, mas como convivência, resgatando formas de agricultura sustentáveis, regenerativas, socialmente inclusivas. Muito bem. Então, chegamos até aqui. A segunda parte desse programa vai ser a análise do pensamento de Norbert Elias como processo civilizador. Eu espero que você tenha gostado desse programa até aqui. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o processo de civilização e você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, que será o Norbert Elias com o processo civilizador. Até lá.